Que segredos são esses? E que escândalo? O que o filme realmente quer trazer para nós? Alô, Verena, eu sou o Ender, esse canal Producena, e é o lugar onde comento filmes na zona de quem cria, na zona roteirista. E este filme foi muito interessante, porque ele traz uma proposta um tanto pesada, né, pelo assunto que a gente assiste, mas ele é bem construído em muitas formas, e a temática que ele usa para apresentar a história, que é ter uma atriz que vai representar o caso que aconteceu ali, foi muito boa. Ele traz muitas outras propostas, ele consegue se abrir muito mais do que simplesmente apresentar o caso, um filme linear. Eu acho que ficou muito legal. E esse é um dos filmes do Oscar. E se tu não sabe, né, esse é o mês do Oscar aqui para nós no canal. Todo o mês inteiro, de todos os vídeos, fora domingo, que é de trailers, eu vou estar trazendo algum filme do Oscar, porque dia 10 de março será o Oscar, né? A entrega dos Oscars, né? Então a gente vai fazer uma live, uma transmissão ao vivo aí, comentando os filmes, e a gente vai trazer aqui pro canal. Tem a playlist aqui para te assistir. Já temos 5 no canal e eu estou assistindo, trazendo, né, dia após dia. Vai ser 2 por semana até o dia do Oscar. E agora é Segredos de um Escândalo. Vamos assistir, vamos comentar. Segredos de um Escândalo. Este filme foi lançado dia 18 de janeiro nos cinemas e certamente ainda está nos cinemas enquanto eu estou trazendo este vídeo aqui, então tu tem a oportunidade de ir lá assistir, porque eu vou comentar o filme, né? Então se não assistiu, vai lá, assiste e volta aqui, ou se não vai assistir, não quer assistir, então assiste meu comentário, né, que já vale pra ti bastante, né? E este filme, na verdade, como eu falei, ele é indicado ao Oscar, é indicado ao melhor roteiro original, o que para mim não faz muito sentido, porque pesquisando eu vi que esse filme é baseado em uma história real. Realmente aconteceu algo com a Mary Kay, que é o nome dela, em termos gerais, né? Que é a mulher que fez todo o caso aí da história que a gente vai contando conforme o filme que tu provavelmente já assistiu. Então, eu acho que a indicação deveria ser como melhor roteiro adaptado, não como melhor roteiro original. Mas, sei lá, ele tá lá, né? Quem sou eu para mandar no Oscar dizer se tá certo ou errado, né? Mas então ele tá indicado a melhor roteiro original. E então, o nome original dele é May December. Maio, dezembro. May também pode ser poder, né? Posso, dezembro, só que não faz sentido. Então, acho que esse mês sim é de maio, dezembro, só que eu não encontrei um significado. Eu assisti todo o filme pensando, tá, o que pode ser May, December? O que pode ser acontecido, sei lá, em maio, em dezembro? Ele não deixa explícito, pelo menos, essas datas. Eu não sei porquê, então se tu sabe por causa disso, né, pesquisado eu não encontrei, então comenta aqui embaixo, eu queria muito saber por que o nome original do filme é May, December e não Segredos de um Escândalo. Porém, sim, esse nome em português faz muito sentido para toda a narrativa, tudo que é apresentado. E aproveitando que rapidinho, né, esse é um vídeo gravado no nosso novo cenário, né, para quem tá acompanhando aí, eu tô fazendo vídeos de vlog todos os dias do ano aí, mostrando bastidores, a vida, comparando o cinema com a vida real e a montagem desse cenário aqui, a preparação, tudo, né, eu tô em outro lugar agora, foi muito legal de trazer. Eu queria saber se tu gostou, né, tá um pouquinho diferente, mudou um pouquinho a luz, a disposição dos quadros e tudo mais, então eu espero que tu esteja gostando e vamos dar seguimento. Então galera, espero que você esteja gostando do vídeo até aqui. Não esquece de assistir até o final para me ajudar no YouTube, para crescer, para desenvolver aqui. Até porque nós postamos vídeos toda semana, aos domingos, às terças, às sextas, comentando trailers, comentando filmes antigos, comentando filmes atuais, aqueles que saem no cinema, nos streams. Não esquece também de te inscrever no canal e comentar o que tá achando. Elizabeth, então, é uma atriz real dentro da história do filme que vai interpretar Grace nos cinemas. Ela vai fazer um filme e ela precisa estudar a vida da Grace, né? Entender um pouco do passado, o que ela fez. Que a gente já vai falar daqui a pouquinho o que ela fez. Se tu assistiu o filme, tu sabe o que ela fez. E ela parece, na verdade, uma detetive ali investigando. A musiquinha, no fundo, também dá uma cara muito de investigação. E querendo ou não, ela tá investigando a vida da Grace. Só que não para condenar ela, mas para absorver todo o sentimento, toda a emoção, todo o contexto, a história pregressa, os porquês, as sensações, os sentimentos que ela sentiu em cada momento para poder fazer uma interpretação fiel. Ela parece então uma jornalista, mas ela não é. Ela está fazendo o que a gente chama de laboratório. O que é isso? É onde o ator precisa entrar tão fundo no personagem que ele vai fazer um estudo sobre a vida daquele personagem, como as coisas acontecem na vida, como ele pode se sentir, como ele pode se colocar dentro de um contexto real. É isso que ele faz, ele se coloca dentro do contexto real daquele personagem. Por exemplo, Bradley Cooper, no filme Nasce uma Estrela, ele ficou, se não me engano, uma semana
com cantores de música country, uns cowboy e tal, porque ele ia interpretar justamente esse personagem para poder pegar bem quais são as manias, os jeitos, os gostos. Isso ajuda não só o ator, mas também o diretor na construção de detalhes do roteiro, na composição da mise-en-scène, enfim, um monte de coisa, para que tudo fique muito mais rico, muito mais parecido, muito mais fiel com a vida real. E o que ela está fazendo ali é justa e exatamente isso. Ela está entrando na vida, na casa, em todos os momentos de Grace para entender o que aconteceu. Esse então é o filme perfeito para acompanhar o processo de atuação. Se tu gosta de atuar, gosta de atores, gosta de entender como as coisas acontecem por trás dos filmes, essa atriz, a Elizabeth, ela mostra muito bem ali como acontece esses bastidores, essa preparação do ator para poder, digamos que assim, encarnar um outro personagem de uma forma muito fiel, né? Um outro exemplo desse também é quando Jim Carrey interpretou Andy no filme O Mundo de Andy. Aquele filme é muito fantástico, existe um documentário sobre ele, eu quero trazer o filme aqui também no canal em algum momento, onde Jim Carrey simplesmente ele se tornou o Andy e ele ficou 100% do tempo, desde o início das gravações até o término, sendo o Andy. Ele não era mais o Jim Carrey. Então ele fez um laboratório, muito mais que um laboratório, né? Simplesmente a coisa veio e ele fez, enfim, foi muito doido. Assiste lá o documentário, né? O Mundo de Andy é muito fantástico. E assiste o filme também primeiro, né? E vai te ajudar bastante a entender. Enfim, o que aconteceu? Ela está estudando, ela vai interpretar a Grace no tempo onde as coisas aconteceram. Que coisas eram essas, né? Na década de 90, no início da década de 90, que aconteceu algo onde a Grace foi encontrada num lugar, como é que é o nome? Num armário com um menino, e este menino tinha 12 anos, mais ou menos, se eu não me engano, ele estava no 7º ano e ela era uma senhora de 34, 35 anos, e ela então cometeu um abuso de menores, ela traiu o marido dela com este menino, e os fatos agora, o tempo atual no filme que é apresentado é em 2015, ou seja, 20 e tantos anos depois, na formatura da filha dela e dos filhos dela, que foram gêmeos, que já são grandes, estão terminando a escola. E tudo acontece de uma forma muito interessante, muito doida, e é isso que a Elizabeth vai percebendo, vai anotando, não só por construir o personagem, mas com a percepção também de curiosidade. Por que ela age dessa maneira? Por que ela age como se tudo isso não fosse ruim? Porque tá tudo bem? Ela tá vivendo normal, ela saiu, ela foi presa por causa disso, só que ela voltou e tá ali vivendo a vida com um cara muito mais novo que ela, com 2 filhos, ou 3 até, acho que é 2, enfim. E que, como tudo isso fosse normal, né? Ela cometeu um crime, ela fez uma coisa muito terrível e vai se desenrolando por trás disso. E o problema também é que ela não apresenta nenhum tipo de arrependimento. Parece que ela fez isso e assim, ó, não era o que eu queria fazer, eu fiz, era o que eu sentia de fazer, né? E eu acabei fazendo e não me arrependo, tá aí, eu gosto dele, ele me ama, eu amo ele e tudo bem. E o grande problema é que as pessoas ao redor, nos dias de hoje, ali dentro do tempo de 2015, acham tudo isso de certa forma normal, do tipo, não, ela vive com ele e tudo mais, a gente teve que aceitar, não tem problema falar disso, é como se assim, naquela época era ruim, hoje não é mais ruim. Abusar menores naquela época não era ruim, agora acho que tudo bem, olha só como é que aconteceu. Eles têm um filho, eles são felizes, moram numa casa, então que mal tem? Vão me falando sobre isso. Então, um dos primeiros males é o filho dela, o George, que era o melhor amigo, se não um amigo próximo do Joey, que é o menino que foi abusado e, de certa forma, forçado, em parte sim, em parte não, pela Grace, ele ficou traumatizado, estragou a infância, estragou a adolescência, a juventude dele, e agora notoriamente tu vê que ele é um cara desnorteado, um cara que não gosta da mãe, não gosta das atitudes da mãe, não conversa com ela da mesma forma, e isso estragou muito a vida dele. Então, por causa de uma atitude que ela achava que era certa, mas que foi sim um escândalo, que era errado e continua sendo errado, estragou a vida dele, estragou a vida do filho. Foi só dele? Não, teve mais gente. Como ela traiu o marido dela, então o marido dela também é uma pessoa que sofreu com isso. E nos tempos atuais, né, o Joey, que é o menino que já agora é mais adulto, ele teve que amadurecer mais rápido, ele não ama 100% ela mais como antes, porque ele amadureceu, ele tem um conhecimento sobre a vida e ali inclusive ele flerta com outras mulheres, ele sente um desejo, ele não sente mais um amor, uma paixão como antes por aquela mulher, e também ela trata ele como um menino. Tu vê, olha só, tira esse negócio da cozinha aqui porque a gente vai fazer outra coisa. Ele faz o quê? Ele, sim senhora, vamos lá. Ele não questiona.
porque ele sabe que ela tem um surto. Até mesmo porque eles disseram, por que ela fez isso? Porque ela teve um tipo de surto psicológico, um certo desvio psicológico que fez com que ela tomasse essa atitude. Então, tem um problema, sim, o problema em si, o abuso de menores é um problema, mas a origem disso, esse surto psicológico que vem de onde? A gente já vai falar, mas tem uma fonte. E esse desvio mental gera uma certa dependência emocional da pessoa e isso tá errado, Tem uma forma certa das coisas acontecerem. E por que ela aconteceu isso, né? Por que ela se tornou assim? Porque ela foi abusada pelos irmãos maiores dela. Ela tem 2 irmãos maiores, tem ela e tem 2 menores. Então esses maiores, mais velhos no caso que ela, abusaram dela. E o filho dela fala isso, só que ela não abre. Ela diz, não, eu tô segura, eu tô bem, tá tudo certo. Só que, e o que ele falou é mentira, só que com certeza nessa história toda é verdade. Em relação à história real, tudo isso aconteceu exatamente assim? Não, ele é baseado na história de Mary Kay, a história real do que aconteceu, mas a gente não sabe, pelo menos eu não sei quais desses detalhes a gente pode confirmar que realmente aconteceu dessa forma. Mas sim, porque ela foi abusada, ela se tornou uma abusadora e teve esses desvios psicológicos. Então, tu quer saber como é que se forma um abusador? É alguém que foi abusado quando pequeno. Independente de ser uma menina abusada por um menino, ou um menino abusado por uma menina, ou um menino abusado por um homem, esse é um assunto muito delicado de se falar, mas que nesse filme a gente consegue enxergar as consequências disso e que muita gente acaba achando normal, olha só, tá tudo bem, eles são felizes, tiveram filhos, e por trás? A mídia social não mostra, né? Isso a Rede Globo não mostra. E aí vem a metáfora da borboleta. Uma das primeiras cenas do filme é uma borboleta que tá ali e tudo mais, e tem um momento que eles explicam que ela é uma borboleta muito rara, que é colocada em cativeiro para que ela possa procriar e se desenvolver e multiplicar, para que a espécie dela não seja mais extinta, né, mas volte a ser livre e múltiplas por aí, né? O que significa isso? Por que eles dão ênfase a isso? Porque a mulher, né, a Grace, diz que o amor deles é um tipo de amor raro, assim como uma borboleta rara, que deve ser cultivado e tudo mais, que é exatamente o que aconteceu com o Joey. Ele foi pego ele é tipo como uma pessoa rara, uma borboleta rara, que foi colocada num cativeiro, porque ele é preso às emoções dependentes daquela mulher para procriar, fazer os filhos que ele teve ali e continuar preso a essa paixão obsessiva. Essa paixão rara, na verdade, que ela diz. Só que, na verdade, não é. É só um nome diferente para uma obsessão, para um desvio, na verdade, mental, que vem de uma origem que nós já acabamos de falar, mas que, enfim, a borboleta é usado para mostrar assim, ó, eu sou como essa borboleta. Eu estou preso, eu estou fazendo algo de bem para ela, prendendo ela para que ela não morra, digamos assim, né? Mas falando de atuação, a Julianne Moore teve uma atuação tão forte, tão fantástica nesse filme, porque não é simplesmente exagero, ela tem tantos tons, tantos semitons de atuação de momentos mais intensos, momentos mais naturais, momentos mais emocionais, e ela consegue expressar isso de uma forma tão poderosa. Assim, é uma atriz que, né, quantos anos tá aí, mas a Natalie Portman também, ela traz, no momento que ela reproduz tudo que ela fez, que ela aprendeu no laboratório sobre a Grace, ela traz uma cena onde ela consegue reproduzir de forma tão perfeita ali as expressões, os trejeitos da boca ali, o olhar, a forma de falar da Grace, que é a protagonista, mas que também tem muito da Julianne Moore, e a gente percebe isso, a gente consegue enxergar a Julianne Moore dentro da atuação da Natalie Portman. Então, cara, foi assustador. Toda a maestria que eles trouxeram em termos de atuação, de qualidade aí dentro do filme. A construção de uma forma geral, assim, a construção metafórica, a forma como eles trazem cinema para nós, que não é simplesmente jogar imagens, não é simplesmente contar uma história linear, mas eles constroem um conceito na gente, eles trazem toda a ideia com o todo, né? A mise-en-scène, a criação dos símbolos, das cores, dos acontecimentos, dos personagens, das roupas, da história em si, de o que mostrar, o que não mostrar, o que mostrar de que forma. Tudo isso é expresso de uma forma tão espetacular. É um tema pesado, é um filme pesado, ele traz uma situação real, que muitos não sabem que é real, mas que ele conseguiu trazer isso de uma forma tão cinematográfica, tão bem construída, que não é justo que ele esteja simplesmente
indicado como melhor roteiro, porque eu acho que ele tem muito mais a oferecer, eu gostei muito desse filme. Só que de que trata afinal esse filme? O grande segredo é que sim, a Grace, ela foi abusada e que é assim que se constrói um abusador. E outro segredo é que eles parecem felizes, mas na verdade não estão. É tudo uma fachada. E quanta gente vive de uma fachada de algo errado que fez na vida, mas que não tem a coragem de consertar ou admitir porque parece certo, né? Porque afinal de contas, a vilã, que é a pessoa que cometeu, que foi presa, que saiu, ela continua impune. Ela tá ali como se tudo tivesse certo, o que ela fez não tem erro nenhum, as pessoas concordam, deixam ela ali, ok, tudo bem, foi presa e tudo mais, teve o seu tempo, o seu julgamento, mas que as pessoas olham para ela como se assim, não, tá tudo bem. Obviamente que a gente não deve julgar as pessoas o resto da vida, mas não aceitar aquilo que é errado. Até porque ela fez com que o Joey parecesse errado. Tem um momento que ela disse assim, não, mas foi tu que me forçou, tu também quis e tudo mais. Isso é típico de um manipulador, de um abusador, de alguém que está tentando fazer com que o outro, a vítima, pareça o grande vilão da história, né? Então, não adianta, o tempo pode mudar, pode passar, mas o errado continua errado. Então, esse filme, querendo ou não, por mais que ele estraga ali o segredo de um escândalo, uma história real e tudo mais, ele nos faz enxergar algumas coisas que são erradas como se fossem certas, e a gente não pode deixar isso passar. A gente assiste, legal e tudo mais, é interessante o filme, mas essas coisas não podem entrar na gente. O que é errado continua sendo errado, por mais que pareça, porque quem concorda com esse tipo de coisa é alguém que disse sim muitas vezes para aquilo que é errado e que hoje a mentira parece verdade e a verdade parece mentira. Então não deixe a mentira parecer verdade. Não mude as coisas que nós já sabemos que fazem mal e que nós já sabemos, nós vimos nesse filme, nessa história, que por trás existe muito mais coisa errada do que coisa certa. Então, velhinho, esse foi o filme Segredos de um Escândalo. Me diz aí, comenta, esse é o tipo de filme polêmico, mas que eu acho que não vai ser tão polêmico assim, porque afinal ele tá no Oscar, tem atrizes de peso e tudo mais, mas enfim, a história é uma história polêmica. Me diz aí se tu acha interessante, se tu gostou, se tem mais alguma coisa do filme que eu não falei, que tu pode estar comentando, contribuindo aqui embaixo. E não esquece de assistir também os nossos vlogs, que a gente tá colocando todos os dias aqui, de comentar, e o mês inteiro filmes do Oscar, então acompanha que tem muito mais filme pra gente assistir. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, obrigado por assistir o vídeo até aqui, te inscrever no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.